Pessoal, vamos só aguardar mais uns minutinhos. O pessoal vai continuar entrando na nossa live. Uma live que vai ser bacana para a gente poder tirar algumas dúvidas do que é coronavírus, de quais são os riscos que a gente corre, da forma que a gente tem que realmente se prevenir. E mais do que tudo, é capaz que agora, a partir do dia 11 de maio, algumas coisas voltem a começar a funcionar. Mas quais são os riscos que a gente corre fazendo isso? De que forma a gente tem que voltar? Volta-se tudo, abre-se tudo, esquece-se máscara, álcool gel, a gente volta a se aglomerar? Estamos seguros? Então, tudo isso são perguntas que eu acho que vai ser muito bacana da gente estar discutindo. Eu quero deixar um pouquinho mais, contar um pouquinho dessa história, do que é o coronavírus, do que realmente aconteceu e por que é que a gente tem que ter uma importância muito grande nos controles. Quer dizer, não só de evitar a disseminação, qual é o risco que essas doenças, ou que essa doença vem trazendo, qual é o impacto que isso vem trazendo para o nosso sistema de saúde, porque o mundo parou para o coronavírus. Quer dizer, nunca a gente viu isso nos últimos séculos, o mundo parar. A economia parou, Nova York parou, Paris parou, a Itália parou. Quer dizer, que maluco, a gente nunca imaginou que isso um dia pudesse acontecer. Então, exatamente por isso, eu acho que a gente está aqui para tirar realmente as dúvidas. Eu quero que vocês se sintam muito à vontade. A live é realmente uma proximidade que a gente passa a ter. Eu estou vendo muitas pessoas queridas aí, meus amigos, realmente prestigiando essa nossa fala, mas eu quero que vocês se sintam muito à vontade para a gente conversar. Lembrando que vocês podem estar fazendo as perguntas, infelizmente vocês conhecem, vocês sabem como é a velocidade das perguntas. Muitas vezes a gente não vai conseguir responder todas, mas vamos tentar falar o máximo daquilo que a gente tem. Então, que horas são agora? Eu acho que talvez a gente pudesse já ir começando, em respeito a todos que já chegaram. São 8h34. Primeiro eu quero agradecer ao convite dessa plataforma Hebraica Nossa Casa, em especial ao presidente Dr. Daniel Bialski, que é uma figura querida e que eu conheço ainda quando pequeno. Então eu tenho essa intimidade muito maior e de agradecer de forma fraternal esse convite. Bom, quando a gente fala do coronavírus, a história, eu vou tentar buscar essas informações de uma forma muito rápida, só para a gente poder ter mais tempo de conversa. Mas no final de setembro, olha que coisa, no final de setembro, início de outubro, lá na província de Wuhan, eles começaram a ter um quadro em que as pessoas começavam a ter dor no corpo, fraqueza, queda do estado geral, ficavam mais prostradas, febre medida 38, 38,5, e falaram assim, bom, mas como a gente está acabando o outono, entrando no inverno, isso é natural, isso é a gripe, então isso faz parte. O que aconteceu? Que esse número de pacientes foi aumentando novembro, dezembro, e aí em dezembro o número de pacientes, porque as temperaturas baixaram mais, o número de pacientes foi muito grande, muito grande. E aí os hospitais, de uma forma muito abrupta, receberam um grande número de casos de pacientes graves, que eram aqueles pacientes que entravam com desconforto respiratório, uma insuficiência respiratória, diminuindo a sua oxigenação no sangue. E a partir disso, eles precisavam de UTI, com o respirador, que era exatamente um tubinho que levasse o oxigênio exatamente para o pulmão. Só que chegaram muitas pessoas na mesma hora, e isso criou um pânico, porque eles não tinham número de aparelhos. Mesmo transferindo para hospitais, eles conseguiram fazer uma medida muito rápida e enxuta para atender o máximo que eles conseguissem. Até um ponto que eles falaram, olha, a gente vai ter que escolher se aqueles indivíduos mais velhos, com pior clínica, que não têm condição de serem revertidos, poderem ser atendidos. E com isso,
algum médico virou e falou, olha, isso é um novo vírus, porque é diferente do vírus da gripe que a gente está acostumado. E aí o pessoal imagina, bobagem, é só uma gripezinha. O resultado foi que ele bateu o pé e disse, olha, vocês têm que testar. E aí então a China documentou no final de dezembro para as autoridades da Organização Mundial de Saúde que havia realmente um vírus novo circulando, muito possivelmente eles estavam à procura desse vírus. A Organização Mundial de Saúde normatizou e comunicou todo mundo, olha, fiquem atentos. Nos 3 primeiros dias de janeiro de 2020, então os pesquisadores já descobrem que era um vírus da família do coronavírus, mas em que ele tinha mudado o seu material genético. Então o coronavírus era um vírus que a gente conhece desde 1940. Em 1960 o vírus teve uma mudança do seu nome porque começou a surgir o que a gente chama de microscopia eletrônica. Eles conseguiram enxergar melhor o vírus e viram que ele tinha um aspecto que parecia uma coroa. Por isso, coronavírus. Só que na história, o coronavírus já tinha tido 2 modificações desse material genético. Uma em 2002 na China e outra em 2012 2013 no Oriente Médio, dando quadros que a gente chamava de síndrome respiratória aguda grave. Era um quadro de desconforto agudo naqueles pacientes que eram acometidos por essa infecção. Mas o que chamava a atenção é que em 2002 houveram 8.000 casos. Desses 8.000 casos, 10% morreram. Portanto, 790 pacientes morreram, quase 800 morreram. E em 2012 passou a se ter uma outra condição, que era a MERS, que era a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, em que 2.400 pessoas foram acometidas, mas aí 36% dessas pessoas morreram. E aí é que a gente fala, peraí, lembra, a gente tem 2 vírus mutantes lá no passado, um que morreu 10%, outro que morreu 36%, e agora a gente tem um novo vírus mutante. Como que ele vai se comportar? 10% ou 36%? E aí o mundo falou, não, vamos lá, vamos observar. E aí os chineses nos davam um report que estava havendo uma mortalidade na faixa de 2,5% a 3,5%. Ou seja, ele não se comportava como aquele de 2012 e nem como o de 2002. Portanto, a gente falava, olha, que bom. Só que o que chamava atenção, o número de pessoas comprometidas, mais e mais diariamente, a chegada maior ainda de pacientes graves que eles fecharam a província de Wuhan. Daí todo mundo falou, nossa, que bacana, eles foram super atenciosos com o mundo, eles não quiseram que isso invadisse os outros países. Não, eles não quiseram que esse vírus se espalhasse por toda a China. Então eles simplesmente fecharam, deixaram um lockdown nas 5 províncias chinesas com mais de 10 milhões, 10 a 11 milhões cada uma, o que dava 55 milhões de pessoas, foram simplesmente colocadas em confinamento, poupando Xangai, poupando Beijing. Olha lá, então eles pouparam para que tudo que estivesse acontecendo ali não acontecesse na China inteira. Só que, em paralelo, nós já estamos falando em janeiro. Janeiro, as temperaturas muito baixas na Europa, especialmente na Lombardia, na região de Milão e nas adjacências. E aí, de novo, é uma gripezinha, imagina, é gripe. E com isso o pessoal falou, olha, peraí, vocês precisam testar para coronavírus. Só que a gente não tinha teste. Os testes vieram praticamente no final de janeiro. A gente não tinha como testar. E aí eles foram vendo o maior número de casos. O que aconteceu? De repente os hospitais chegaram a ter um grande número de pacientes que chegaram juntos. Imagine que vocês têm um restaurante com 4 mesas e 2 lugares em cada mesa. Eu tenho 8 lugares. E aí chega um ônibus com 40 pessoas. Daí você fala, olha, não tem como, eu só posso atender 8 pessoas, vocês vão almoçar, jantar em outro lugar. Aqui não. Eu tenho 8 respiradores num hospital, numa unidade de terapia intensiva, e chegando 40 pessoas. Quer dizer, eu só vou atender 8, 32 deixavam de ser assistidas. Enfim,
existiu uma discussão que era Milão tinha que fechar. O prefeito foi conversaram com o prefeito, olha, lembra o que aconteceu em Wuhan? Vai acontecer aqui, imagina. A gente dá conta, a nossa estrutura hospitalar é uma estrutura boa. Lembrando que lá eles tinham 22% da população acima de 65 anos, portanto, de idosos. Quando a gente compara isso, por exemplo, no Brasil, nós temos 10%, cidades como Santos, 12%, Estados Unidos, 13%. Portanto, olha, 22% de idosos num país como aquele. Você imaginou que esses eram as maiores vítimas e que chegavam realmente naquele hospital com muita gravidade e não tinha como dar assistência. O Brasil já ficou olhando, olha, você viu o que está acontecendo em Wuhan? Você viu o que está acontecendo na Itália? Vamos nos antecipar. E de uma forma muito correta, no dia 3 de fevereiro, foi decretada uma emergência em saúde pública. Qual era o objetivo de decretar uma emergência em saúde pública? Era você poder conseguir comprar materiais, medicamentos, insumos e contratar pessoas sem aquelas burocracias. Vamos pedir, fazer leilão, vamos fazer concurso. Então tudo era muito mais rápido. E ao mesmo tempo foi se elegendo quais eram os hospitais no país que iriam receber as pessoas se tivessem casos graves, quais seriam os hospitais e ao mesmo tempo a preparação dos hospitais com UTIs, respiradores, para poderem sim dar assistência a essas pessoas. Ótimo, tudo muito bem, o Brasil foi se preparando, o Brasil já falava, olha, não temos caso aqui, mas isso é uma pandemia, isso já está comprometendo o mundo todo. E a Organização Mundial de Saúde, não, acho que não, pode ficar tranquilo. E no dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde diz sim, isso é uma pandemia. E alguém comenta que no meio de tudo isso o carnaval aconteceu. Óbvio, isso foi com recebimento principalmente de turistas que vinham para cá. Mas nós tínhamos voos lotados vindo da Europa com pessoas que estavam tossindo, que estavam espirrando, que tiveram uma gripezinha e achavam, não, eu voltei da Europa, muito frio lá. Então, a culpa é... Então, eu tive um spread, um espalhar desse vírus de uma forma muito intensa na população. E com isso, nós tivemos uma curva que nós chamamos de L. Ela veio devagarzinho e de repente subiu, e o número de pacientes que foram internados, e especialmente no Albert Einstein, especialmente no Sírio-Libanês, ou seja, naqueles hospitais que atendiam as pessoas que vinham de fora, começavam sim a ter uma demanda muito maior. E mais, o número de casos graves começava a ser muito maior. O número de pessoas que internavam no hospital, que iam para a unidade de terapia intensiva, e se percebeu que a nossa história tinha um diferencial daquilo que contavam para a gente. Uma delas era que, realmente, idosos, pessoas que tinham algum problema no coração, no pulmão, pessoas, por exemplo, que tinham algum problema na imunidade, tinham risco de desenvolver formas graves. Mas eles não contaram, por exemplo, que lá não tinham crianças que fizeram forma grave e morreram. Aqui a gente começou a ter. Mais do que isso, começaram a nos dizer que sintomas eram apenas gripais. E a gente começou a ver sintomas totalmente diferentes. Só para ter uma ideia, se nós pegarmos 80% são formas que nós chamamos leves. Desses 80% com formas leves, vamos imaginar que 80% tem um quadro muito característico, que é dor no corpo, tosse seca, um cansaço. A expressão que os pacientes falam assim, doutor, parece que eu fiz ginástica, parece que um caminhão passou em cima de mim, eu deito, eu não tenho nem forças para me levantar. E mais, febre, geralmente uma febre alta, 38,5, 39. Só que 80% apresentam isso. Alguns outros apresentam, além disso, além desses sintomas, perda do olfato, perda do paladar e podem ter diarreia. Ao mesmo tempo que nós tínhamos pessoas que só perderam o paladar, só perderam o olfato ou só tiveram diarreia. Quer dizer, cada um fazia de uma apresentação. Mas aí a gente começou a ver mais, que eu encontrava pessoas, através do teste de rastreio, que eram pessoas que tiveram
positivo, ou seja, tinham vírus, mas eram assintomáticos, não tinham sintoma nenhum. Então a gente começou a enxergar a nossa história, mas a gente tinha que entender que nós tínhamos que fazer uma prevenção. Quando então, no finalzinho de fevereiro, nós começamos a ter casos em pessoas que não viajaram. Casos de pessoas que não entraram em contato com aqueles que viajaram. Portanto, nós estávamos diante de uma situação que deixamos de ser uma transmissão familiar, por exemplo, para ter uma transmissão comunitária. Comunitária assim, sei lá, eu não viajei, deve ser no metrô, deve ser no ônibus, eu devo ter pego em algum lugar, que eu não sei aonde. E aí, com isso, quando você já detecta que existe uma transmissão comunitária, então isso é uma situação que a gente fala, agora nós temos realmente isso na população de forma geral. E foi o que aconteceu. Mas a evolução, tanto para os outros países que negligenciaram isso e viram crescer de forma assustadora, só para se ter uma ideia, os dados de hoje, os Estados Unidos têm 933 mil casos hoje. Espanha, 223 mil casos, Itália, 195 mil casos. Lembrando que os Estados Unidos falam, não precisa se preocupar, não tem que... E aí a gente viu, Reino Unido, que tem mais de 170 mil, o próprio primeiro-ministro falou, não, vamos deixar tudo aberto. Quando ele abriu, ele começou a ver a velocidade com o número de pessoas vinham para o sistema de saúde, ele falou, não, os estudos estão mostrando que é melhor fechar. Fecharam, e até ele ficou doente e foi para a UTI. No Brasil, hoje, nós temos 58.616 casos com 4 mil mortes. Quer dizer, nós temos muita gente. Mas o epicentro dessa brincadeira toda acabou sendo São Paulo. E a nossa preocupação é que, assim como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, na China e na Itália, nós tivemos na China, na 7ª semana do início do primeiro caso, 7ª semana, nós tivemos um pico. Nos Estados Unidos, na Itália, com 8 semanas. E que semana nós estamos? 7ª. Nós estamos aqui na 7ª semana no Brasil, especialmente São Paulo, que foi o local que diagnosticou o primeiro caso. E nós temos, só para ter uma ideia, do dia 17, nós tivemos em São Paulo, estado de São Paulo, 12.800 casos. Olha lá, nós estamos falando de casos que aconteceram praticamente no final de fevereiro. No início de março a gente tinha 10 casos e hoje, um mês e meio depois, nós temos apenas 20 mil casos. Aí você vai falar, mas 20 mil casos, será que é isso mesmo? A gente está testando? Não está. Esses são os casos, na maioria deles, que estão indo para o hospital ser internados. O que quer dizer que pelo menos nós temos 4 a 4,5 vezes mais número de pessoas que realmente estejam infectadas. Isso no mínimo. E o número de mortes em São Paulo, de uma semana para outra, foi de 928 para 1.670. Quer dizer, nós estamos absolutamente de forma ascendente e levando mais pessoas para o hospital, especialmente para a UTI. Nós tínhamos na semana passada 2.270 pessoas, 5.700 pessoas internadas e 2.275 na UTI. Hoje, nós já temos mais de 2.500 pessoas internadas de uma semana, 7.400, sendo que 2.900 na UTI com respirador. Portanto, os hospitais, sejam municipais, sejam os hospitais estaduais, já estão atingindo a sua média. Por exemplo, no hospital que eu trabalho, Emílio Ribas, flutuou entre 93% e 94% a 100% de ocupação. Ou seja, nós não tínhamos como receber paciente UTI. Hospitais como Santa Marcelina, Vila Penteado, todos da rede SUS, chegaram aí pelo menos a ter 95%. E o HC chegou de uma semana para outra de 80% de ocupação a 95% de ocupação. Ou seja, chegou no limite. E olha lá, diferente do que a gente vê, por exemplo, numa foto do satélite, quando a gente tem um furacão, a gente olha pessoal, fiquem tranquilos que o furacão está entrando, mas vocês vão ficar nas suas casas. Se vocês ficarem aí, vocês vão estar protegidos.
Aí a gente olha a foto do satélite vendo o furacão sair para o mar. E a gente fala, olha, saiu para o mar, agora vocês podem sair de casa. Aqui a gente não tem essa perspectiva. A gente vai jogando essa curva que todo mundo fala assim, tá, houve achatamento, 2 semanas vocês falaram que ia ser o pico, pô, ficamos em casa. A gente já não aguenta ficar em casa. Economicamente, nem se fala. Mas vocês estão pedindo para a gente ficar em casa, a gente está respeitando. Mas é 2 semanas. Quem garante? A gente só vai poder dizer se é ou não uma medida correta abrir, mesmo que lenta, gradual e progressivamente, baseado nesses dados. Se nós tivermos um dado maior, e a gente impacta aqui exatamente o isolamento que a cidade deveria ter tido. Então, pela Organização Mundial de Saúde, o estado de São Paulo deveria ter tido 70% de isolamento. Por que eles comparam? Por que existe esse mecanismo de avaliar a necessidade dos 70%? Se eu não tiver 70%, o 70% vai me dar 1.400 leitos de ocupação no estado de São Paulo. Se eu tiver menos, por exemplo, 35%, eu passo a ter 35 mil leitos de UTI. Impossível. Se eu tiver 50%, eu vou precisar ter 17 mil leitos. Olha lá, de 1.400 eu passei para 35 mil, quer dizer, é muita coisa, fazendo com que não haja condição da gente atender a população. Então, não é uma questão só de números, é uma questão de impacto e velocidade com que eu vou ter uma doença grave como essa, trazendo as pessoas para serem internadas e elas vão ficar sem assistência. Daí vocês vão me perguntar, bom, e agora? Se a gente está começando e a gente já está vendo isso, o que as autoridades estão fazendo? Então, por exemplo, o estado de São Paulo, mais precisamente o município de São Paulo, o prefeito Bruno Covas falou, olha, eu quero que todos os hospitais privados me deem o número de vagas. Todo dia eu quero saber o número de vagas que eles têm. Por quê? Eu vou me utilizar deles agora, porque eu já estou engasgado. Eu não tenho como colocar em outros lugares. Então, nós temos ainda essa gordura para dar assistência às pessoas, diferente do sistema de saúde. Porque o sistema de saúde da Itália, ele fundamentalmente é voltado na prevenção de doenças. Então são ambulatórios, são clínicas, fazendo com que as pessoas tratem bem colesterol, triglicérides, pressão, diabetes. Ou seja, quem fica doente mesmo é porque não está fazendo atendimento e por isso acaba indo para o hospital. Diferente da nossa situação de Brasil, que as pessoas realmente vão para o médico porque estão doentes, né? Ninguém vai, eu vim fazer o check-up. Nossa, que maravilha, são poucos. As pessoas, na sua maioria, eu estou falando de população de um nível socioeconômico mais baixo, que não tem convênio, elas não fazem isso. Então, com isso, é uma realidade diferente. Então, nós temos a grande mãe, que se chama SUS, que é aquela que todo mundo criticava. Pô, vocês colocam os caras no corredor de maca? Mas nunca ninguém deixou de ser assistido. Só que agora é diferente. A questão é porque eu não posso nem colocar em maca num corredor. Por quê? Porque elas precisam ficar em isolamento respiratório. E segundo, a maioria dessas pessoas, pelo menos 8 a 10% dos que internam, portanto metade do que interna, são pessoas que precisam de UTI, precisam de respirador. Como se não bastasse tudo isso, a gente precisava saber mais. Bom, e aí, tem tratamento? Tem vacina? E aí falou, não tem vacina, não tem tratamento. Só que a gente tem os estudos de casos de forma heróica que foram feitos tanto na China quanto na Itália, exatamente naquela situação do fronte. Olha, não sabemos o que fazer. Olha, eu li um artigo tal, eu lembro aquele trabalho que a gente viu, então eles começaram a se utilizar de algumas drogas. Sejam drogas que eram usadas no ebola, como antivirais que iam contra o vírus, como medicações que eram usadas que tinham uma ação contra a malária e drogas que são usadas na reumatologia, tanto para o lúpus quanto para a própria artrite reumatoide, e que tinham sim a possibilidade de funcionar
como uma diminuição, porque essas medicações elas mexiam no interior de cada uma das células, fazendo com que o vírus não conseguisse multiplicar. Ele altera uma coisa que a gente chama de pH. Alterando esse pH, algumas enzimas que ele multiplica não funcionam. E aí era uma coisa que aparentemente parecia boa. Tanto é que um dos trabalhos mostrou 40 pacientes e que tiveram sucesso, melhoraram no ponto de vista clínico, melhoraram no ponto de vista respiratório, saíram da UTI. Foi isso que abriu os olhos do mundo. Trump virou e falou: agora nós temos um outro momento. Só que a gente viu que essa história foi bonitinha no papel, que nem todas as pessoas que tomavam a medicação respondiam bem. E aí a gente fala: puxa vida, não é bem assim. E a gente começou a estudar e fazer vários braços de estudo para várias drogas. Então, seja para os antivirais, seja para essas drogas que é a azitromicina com a cloroquina, que é usada exatamente como antimalárico e medicação antirreumática, e ao mesmo tempo estudando outras possibilidades. Então, tinham medicações que eram usadas como antiparasitários, que é a nitazoxanida, por exemplo, e que tiveram uma boa resposta com outros vírus. Por exemplo, o vírus rotavírus, que era responsável por diarreias graves e que muitas vezes podiam ser até fatais, principalmente em crianças e imunodeprimidos. Então, com isso, puxa, vamos usar. Então, esses braços de estudo estão acontecendo. Eles estão acontecendo em vários hospitais. O Einstein faz isso, o Sírio faz isso, o Emílio Ribas faz isso, o HC faz isso. Ou seja, a maioria dos hospitais que atendem esses pacientes graves coloca isso como estratégia. Existem outras formas de se tratar? Existe. Uma delas é a soroterapia. O soro do sangue nada mais é do que a retirada do plasma. O plasma é a parte líquida do sangue. E nela a gente tem os anticorpos, que são aquelas arminhas específicas contra alguns vírus. No caso, eram pegos sangue daquelas pessoas que já tiveram e ficaram tratadas do coronavírus, e a partir disso se retirou esse soro. Quando se retirou esse soro, tirou aqueles anticorpos e deu como se fosse realmente um soro. Aquele soro que a gente usa para as picadas de cobra, que já vem pronto o anticorpo, né? Era a mesma coisa. Então era uma forma de você já não precisar estimular o sistema de defesa. O sistema já estava pronto, imediato. Então esse estudo está acontecendo. E mais, a gente percebeu que essa doença ela tinha uma característica que a gente chama bimodal. O que é isso? Aqueles sintomas que a gente comentou e que mais ou menos no 5º, 7º, 8º dia as pessoas pioravam. E muitas vezes pioravam de uma forma muito rápida, abrupta. E a gente começou a perceber que essas pessoas tinham uma resposta inflamatória. Ou seja, já não era mais o vírus causando, mas era a resposta individual de cada ser humano, de cada organismo, que ia contra o vírus. Então, quanto mais intensa essa resposta, maior o risco de evoluir com gravidade. E ela pegava vários órgãos do corpo, que era pulmão, coração, o rim e o cérebro. Então a gente começou a conhecer muito mais. Tanto é que uma das drogas que hoje também tem estado nesses protocolos e que tem sido avaliada a sua utilização, chama-se tocilizumab, que é um inibidor de um receptor de uma interleucina 6. Qual é a função dessa interleucina 6? Ela faz parte dessa cascata inflamatória, dessa grande quantidade do que a gente chama de citocinas, que são elementos que promovem inflamação no organismo. Quando eu bloqueio essa interleucina 6, a tendência é diminuir essa resposta e melhorar esses pacientes. Então, cada uma dessas drogas tem sido usada, tem sido avaliada, assim como até algumas medicações que têm sido usadas como para inibir a trombose, que é promovida, né, formação de trombinhos, que são coágulos dentro dos vasos. Acontece no pulmão, acontece no rim, acontece no cérebro. E aí, mas a gente também usa em alguns pacientes específicos, não é em todo mundo. Bom, daí a pergunta era, será que essas medicações elas não foram boas porque elas foram usadas em forma tardia? Que a gente viu
que as pessoas que usaram, umas nem fez efeito, outras, apesar de terem tomado a droga, melhoraram. Então, será que foi apesar da droga? Foi devido à droga? A gente não sabe, mas os estudos estão em andamento. Aí veio a pergunta, poxa vida, a gente poderia fazer uma testagem muito mais precoce. Naquelas pessoas, lembra, quando começam a sentir o sintoma, então a gente pega aqueles pacientes de risco e já dá a medicação, já dá a azitromicina, já dá a cloroquina. O que se observou? Se observou nos estudos que isso não mudava a evolução. E nós tivemos um exemplo semana passada, aliás, essa semana, na segunda-feira, no Emílio Ribas, de um rapaz, de um médico de 32 anos, que vinha em uso dessa medicação logo no início dos sintomas. E mesmo assim evoluiu de forma grave e infelizmente veio a falecer lá no hospital. Quer dizer, mostrando que isso não fez efeito. Pessoas que tomaram, estavam no terceiro, quarto dia, morreram por efeitos talvez da droga ou efeitos da própria doença, a gente não sabe. Uma rede privada de convênios começou a pesquisar essas drogas de forma precoce. Qual foi o problema? Eles atendiam todo mundo por telemedicina e perguntavam, e aí, você tem nariz entupido, tosse, febre? Ah, então você está com coronavírus. A gente não sabia se aquilo era do coronavírus, porque eles não testaram. Não foi testado se eles tinham ou não, por exemplo, outros vírus da gripe, por exemplo, ou se eles tinham só um resfriadinho bobo. Mas todo mundo tomou azitromicina com claritromicina, azitromicina com hidroxicloroquina. Quer dizer, não deu para avaliar. Ah, todo mundo ficou bom. Mas quem tinha outros vírus ia ficar bom com, sem ou apesar disso. Então, não deu para avaliar. Então, a gente não tem como realmente avaliar. Então, esse é o nosso cenário. Eu falei que ia falar rápido, mas eu sou aquela pessoa que quando você fala, oi, tudo bem? Eu quero explicar o tudo bem. Então, eu quero as perguntas aí para vocês. Eu quero que vocês realmente me perguntem para a gente poder realmente bater esse papo. Eu só quero lembrar que hoje a gente tem uma série de testes que estão disponíveis no nosso meio. Enquanto não vem as perguntas, eu vou falando aqui. E esses testes, a gente tem um que é o PCR. PCR chama-se reação de cadeia de polimerase. Ela tem um efeito através de um cotonete que a gente coloca lá no fundo do nariz e um outro lá na garganta. São 3 cotonetes que a gente vai, um em cada lado, mais a garganta, mas tem que ir lá dentro. E aí eu pego esse material e vou pesquisar o quê? O vírus. Então eu tenho a identificação do vírus, não uma reação do meu organismo ao vírus, os anticorpos. Eu detecto o vírus. E aí a gente tem vários testes que não me dão 100%. Não é porque eu vou fazer aquele teste que vai dar, mesmo que eu tenha sintomas, eu falo assim, tenho certeza, se vier negativo, estou tranquilo. Não, porque eu tenho um falso negativo. E vai depender de onde você fez esse teste. Esse falso negativo pode ir de 21% a 44%. Quer dizer, ele aumenta muito a chance de fazer uma negativação. Tá? E, por outro lado, a gente tem uma outra questão que está relacionada com a sorologia, ou teste rápido ou sorologia. O que a gente detecta nisso? A gente detecta se esse indivíduo teve contato, se ele já teve, se ele realmente desenvolveu a sua imunidade. Então a gente vê 2 anticorpos. Na verdade, a gente tem em alguns testes 3 anticorpos. O IgA, que é o primeiro, que aumenta muito nessa secreção nasal, ele aumenta demais. Então, ele é muito sensível, então a gente só faz em alguns hospitais específicos, o Einstein faz isso. E a gente consegue detectar ele até mais cedo do que o IgM. Logo a seguir vem o IgM. O IgM, só para a gente fazer uma correlação, é a polícia militar, é aquela que chega logo quando o bandido está ali presente. Só que ela vai aumentando de uma forma lenta e gradual. O meu teste só vai dar positivo lá pelo 7º dia, no mínimo o 7º dia de sintomas. Por quê? Porque antes ele vai produzindo anticorpos de uma forma lenta, gradual e progressiva. E aí o olho está tão baixinho que eu não consigo enxergar. Isso a gente chama de janela imunológica. Tá? Então, para fazer a sorologia com sintomas, no mínimo 7 dias depois.
porque eu vou dosar a IgM, que é aquela nossa polícia militar. Só que aos poucos vai aparecendo uma outra imunoglobulina, que é um outro anticorpo, chamado IgG. Esse é um anticorpo que vai ficar para o resto da vida. É aquele que a gente olha e fala assim, você já teve hepatite, né? Daí você fala, não, mentira, nunca, não, tá aqui, você vacinou? Não, então você já teve. É a cicatriz sorológica, no soro, lembra aquela parte líquida do sangue? Então é isso que a gente vai ter, e é isso que vai mostrar, sim, que a gente tem à medida que vai passando os dias, então a gente falou, passou 7 dias, eu já detecto IgM, passou 12 dias, eu tenho a chance de encontrar o IgG pelo menos 69%, e no 14º dia, pós o início dos sintomas, eu já vou ter, só para se ter uma ideia, 79% de positividade de IgG. Olha lá, de novo, eu também não tenho 100%. Então não é incomum a gente ver pessoas que tiveram sintomas, que identificaram o vírus e que não fizeram a imunidade. Então a gente precisa ficar acompanhando. Então esses testes ainda não estão como a gente gostaria para dar diagnóstico. Mas o ideal é a gente testar ao máximo. Por que é importante a gente testar? Quanto mais a gente testar, a gente vai ver quantas pessoas já entraram em contato. Só para ter uma ideia, lá na região de Mogi das Cruzes, eu dou aula na faculdade lá. E ali, eles pegaram 1000 testes e fizeram durante 4 dias na população na região central. Então pegaram 1000 testes e fizeram esse teste ali da pesquisa de vírus, das sorologias. O que eles identificaram? Eram pessoas sem sintoma nenhuma. Todas não tinham sintomas e estavam circulando nas ruas. 7% daquela população já tinha IgM. Ou seja, isso foi um alerta para a Secretaria Municipal da Saúde para dizer, olha, nós já estamos tendo problemas. Olha, o IgM já está presente em 7% da população. Nós já temos o vírus circulando. Vamos intensificar as medidas. Por isso que não adianta só ler número. Eu preciso também, além dos números, fazer teste. Esse teste vai ajudar as pessoas a ter, sim, políticas públicas para a ação. Eu não estou vendo no meu. Você está vendo perguntas aqui? Está cheio de perguntas e eu não vi nenhuma aqui. Olha que bom. Vamos lá. Quais são as perguntas? O Bianski perguntou: controlar e melhorar a imunidade ajuda na prevenção e eventualmente no tratamento em caso de ser infectado? O Daniel Bialski fez uma pergunta: se eu melhorar a minha imunidade, isso vai ser bom, por exemplo, para evitar formas graves de doença? Primeiro que a gente tem que lembrar que a gente tem que continuar fazendo todas as medidas de prevenção. Nas medidas de prevenção está o distanciamento social. Eu tenho que ficar das pessoas pelo menos 2 metros distante, porque enquanto eu estou falando, estão cuspindo saliva. Se eu tossir ou espirrar, isso aumenta ainda mais essa minha velocidade e atinge distâncias muito maiores. Então, no mínimo, eu tenho que estar distante das pessoas 2 metros. E mais, hoje, o mundo já se reverenciou para as máscaras caseiras. Antes a gente, como médico, fala, não, bobagem, não usa. Hoje a gente viu que funcionou no Japão, funcionou na Coreia do Sul, funcionou em vários países do leste europeu, e aí virou medida de lei. Só para ter uma ideia, hoje em Israel, se você sair sem máscara, você paga 250 shekels. Você tem que sair com a máscara e entrar nos estabelecimentos com máscara. Então isso é importante porque isso reduziu a circulação de vírus na população. Isso é uma forma, sim, de proteção. Então, distanciamento social, ao mesmo tempo o uso de máscaras e ao mesmo tempo lavar a mão com água e sabão e o álcool gel quando eu não tenho essa possibilidade me ajudam sobremaneira. Mas melhorar a minha imunidade eu não tenho como. Eu faço uma dieta regrada, eu faço atividade física mesmo que em casa, eu tenho noites boas de sono. Se eu não me utilizei das minhas prerrogativas que era de prevenção, eu vou ficar doente. Mas quem vai fazer forma grave de doença, a gente já viu, são os idosos, pessoas que têm diabetes, problema no coração, problema no pulmão, problema no rim, e algumas pessoas com problema na imunidade. Só que no país, lembra que a gente falou das histórias, que a gente estava vendo histórias sendo escritas de forma diferente? E a gente começou a perceber
uma outra história. 20% das pessoas que morreram, que fizeram forma grave e morreram, eram pessoas que estavam fora desse escopo. Eram pessoas jovens, atletas, que não bebiam, que não fumavam, que não tinham doença nenhuma e morreram. Portanto, lembra, a resposta inflamatória de cada um é que vai ser o meu diferencial de quem vai evoluir bem e quem não vai evoluir bem. Então é importante a gente lembrar que prevenção acaba sendo a melhor forma, sim, para que eu esteja distante do coronavírus. Próximo é vários perguntando se a doença pode voltar 2 vezes. Tem várias perguntas. Será que o indivíduo ganha imunidade para sempre? O que existe? Essa é uma pergunta muito bacana, porque a gente teve em 2 ocasiões situações em que uma foi em Wuhan, que um pai e a filha tiveram todos os sintomas, foram pesquisadas, foram testadas, veio com coronavírus positivo naquele teste, o PCR, e eles ficaram em isolamento, ficaram em casa os 14 dias, melhoraram dos sintomas, ficaram 48 horas sem sintomas, daí liberaram, olha, pode ir embora, você está tranquilo. 5 dias depois, essas pessoas começaram a apresentar tosse, febre, falta de ar, daí foram testar o vírus de novo, veio positivo. Fala, putz, então, ou eles se contaminaram contra o vírus, ou a imunidade não foi uma imunidade sustentada, capaz de destruir o vírus. Então era a dúvida que se ficou. E aí a gente começou a ficar, não, tem algo errado aí. Até que houve um trabalho na Coreia do Sul que falava exatamente o quê? Virava e dizia o seguinte: nós tivemos 13 pessoas que continuavam apresentando sintomas por mais tempo. Aí os franceses falaram, então, pessoal, algumas pessoas vão precisar, ao invés de 2 semanas de isolamento, ficar 6 semanas de isolamento. Por quê? Essas podem ainda, mesmo que produzindo anticorpo, manterem ainda a presença do vírus com sintomas que podem se prolongar por 4 a 6 semanas. Isso a gente já viu em alguns vírus. Por exemplo, tem o vírus do citomegalovírus, mesmo em pacientes saudáveis, que podem perdurar 4 a 6 semanas. Então essa pode sim ser uma situação especial para cada uma das pessoas. Por isso que muitas vezes a gente acaba fazendo aqueles testes de pesquisa no 12º dia, 14º dia. Mas imagine na população de forma geral, se a gente não consegue nem fazer no início, que dirá fazer um rastreio de acompanhamento. Então muitas dessas pessoas vão voltar para a rua, vão voltar a trabalhar, vão voltar para a família e elas vão ainda manter o vírus e vão infectar as pessoas ao seu entorno. Tá? A Marisa de Eisenstein perguntou como sair da quarentena se for dia 11 com segurança. Então, a pergunta da Marisa é uma pergunta legal. Como eu saio da quarentena com segurança? Essa é uma pergunta difícil, mas a gente percebeu que está existindo até um problema, uma questão política. Como os governadores podem segurar as pessoas em casa? Está aumentando em 18% a 30%, dependendo dos estados, a violência doméstica. As pessoas estão perdendo emprego, as pessoas elas não conseguem ficar mais em casa. Então elas estão saindo e elas estão realmente, você percebe, que lembra que a gente está falando que o ideal era 70% de isolamento? Na semana passada, mais precisamente no domingo, nós tivemos 49%. E na sexta da semana passada, nós tivemos 47%. Quer dizer, mostrando que independente do governador ter proposto a quarentena, as pessoas foram para a rua, sim. Então, tem que tomar cuidado para essa volta? Tem. Dá para a gente tirar esses hábitos? Agora acabou, o governador falou que eu posso ir embora, que eu estou tranquilo. Não, o vírus está aí. Então, o cuidado vai ter que continuar. Fazendo todas essas medidas, o uso das máscaras são fundamentais, mas uma questão das máscaras é que elas dão falsa proteção, quer dizer, uma falsa sensação de proteção para algumas situações. Então, por exemplo, a gente sabe que as máscaras cirúrgicas e aquelas máscaras de alta eficiência devem ser deixadas para os profissionais da saúde, para que eles possam usar no atendimento daqueles que realmente estão doentes. Mas a população geral pode se utilizar das máscaras caseiras. As máscaras devem ter de preferência
um tecido mais grosso, dupla face, e serem feitas como são orientadas na internet, com elásticos, muito bem. Só que é o seguinte, essas máscaras, à medida que eu vou falando, que eu vou respirando, que eu vou transpirando, tossindo, essas máscaras vão ficando úmidas. À medida que elas vão ficando úmidas, elas perdem a sua eficácia. Então não dá para ficar com elas por mais de 1h15, 1h30. O que eu vou fazer? Eu tiro aquela máscara, portanto eu só vou usar se eu precisar ir para o meu ambiente de trabalho, ir para o trabalho e voltar usando o transporte público, ir para uma compra na farmácia, ir numa compra no supermercado, e aí eu volto. Então com isso mostrando claramente a rapidez no qual eu vou usar. O que eu vou fazer? Eu vou colocar essas máscaras no saquinho de papel. Não é para pôr no saquinho plástico. Por quê? Quando a gente põe no saquinho plástico, muitas vezes ela até dá umas grudadinhas e a gente enfia de novo. Isso é o suficiente de exteriorizar vírus, que ele pode cair na tua bolsa, ficar no teu bolso, infectar uma chave de casa ou do carro, e você depois pega e inadvertidamente, esquecendo que ela possa estar contaminada, coloca a mão no olho, no nariz e na boca e se infecta também. Então, tomar cuidado. Essas máscaras, então eu vou ter outras máscaras que eu vou usar, por exemplo, eu vou descer para buscar um lanche lá no barzinho. Então eu vou usar outra. Eu vou voltar para casa, eu vou usar outra. Quando eu chego em casa, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar tudo num balde de 1 litro de água, deixar ou 3 colheres de sopa de água sanitária, hipoclorito de sódio. Daí alguém vai falar, puxa vida, vai manchar as minhas máscaras que são coloridas. Então tá bom, pode usar o sabão em pó, pode usar o amaciante, deixa por 40 minutos ali e depois acaba torcendo um pouco para tirar aquele excesso de água e de líquido e pendura no varal. No dia seguinte, antes de sair, passa um ferro em altas temperaturas. Isso vai garantir que a tua máscara, as tuas máscaras estejam prontas e preparadas. Portanto, essa é uma parte. Mas e aí? Dá para todo mundo sair no mesmo horário? Dá para todo mundo pegar ônibus, metrô e, por exemplo, para um ambiente de trabalho onde muitas vezes as pessoas precisam trocar de roupa e tudo mais, usar o mesmo vestiário no mesmo horário? Isso não pode. Dá para a gente imaginar que a gente vai abrir as academias e todo mundo entrar junto nas aulas e ficarem confinadas? Não dá. Então eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de que as coisas mudaram. Que a gente não pode encontrar as pessoas logo a seguir e dar aquele abraço. Nossa, que saudade! Essa é um desejo que a gente tem. Só que a gente vai ter que manter esse distanciamento. Então nada de beijo, nada de abraço, nada de aglomeração, evitar os horários de pico. Nas escolas, aí vai ter que ser avaliado muito gradualmente de como isso vai funcionar, de quantas aulas vão ter, qual é a carga horária, os turnos na escola, tudo isso vão ter que ser muito avaliado. Quando a gente fala de hebraica, não adianta imaginar que a gente vai abrir áreas que sejam áreas sociais para as pessoas se aglomerarem. Não dá. Não dá para imaginar que as pessoas vão fazer a sauna e vão se utilizar do vestiário. Quer dizer, são situações que a gente não pode ter. A gente vai ter que avaliar com muita prudência para manter as pessoas circulando, mas o menor número de pessoas possíveis, sempre distanciadas, de preferência no ar livre, nunca confinadas. Não adianta eu imaginar que, por exemplo, para os funcionários, a gente vai deixar um refeitório, ou para as pessoas ficarem nos balcões, em filas, esperando para comprar um lanche. Também não dá. Então tudo isso vai ter que ser muito bem pensado para os vários setores. Seja o clube, seja a loja que está na rua, ela vai ter que ter alguns cuidados, diferente de uma loja do shopping que não vai abrir. Então tudo isso vai ficar muito claro a necessidade que a gente tem, sim, de fazer um retorno lento e gradual com as pessoas conscientes que elas ainda têm risco. A gente só não teria risco se eu tivesse hoje uma vacina e eu ainda assim teria que virar e dizer, olha, vamos lá, vamos deixar pelo menos depois que você toma a vacina mais 12 a 15 dias para você estar protegido. Aí você sai e muito bem. E lembrando que mesmo a proteção da vacina, ela não dá 100% de garantia, dá pelo menos 90%. Nesse caso a gente nem a vacina tem e a gente vai pelo menos demorar
mais um ano. Até o ano que vem a gente vai ter essa vacina disponível e talvez distribuída para o mundo. Mais perguntas? Sim. Qual a situação dos hospitais hoje? As situações dos hospitais hoje. Hoje, quando a gente fala de hospital em São Paulo, nós temos um comprometimento de 55% das unidades de terapia intensiva. Mas quando a gente vai olhar um hospital ou outro, principalmente no município de São Paulo, como eu disse, alguns hospitais já têm 80%, outros 95%, em algumas situações, como eu disse, até o próprio Emílio Ribas, dependendo do dia, chega a 100%. Então esse é um grande problema. Por outro lado, nós temos uma queda nas internações, felizmente, nos hospitais que receberam aquela primeira onda e que estão diminuindo a sua internação desses pacientes com coronavírus. E mais, o número de pessoas que estão indo para a UTI. O que vai acontecer? Isso é uma tendência que a gente acha, não é previsão, mas a gente acha que à medida que esses hospitais públicos, eles já não aguentam receber, não tem mais estrutura para receber mais pacientes, o resultado é que os hospitais privados vão receber. Então o Einstein, o Sírio, o Oswaldo Cruz, Santa Catarina, Samaritano vão começar de forma compassionada a receber, por compaixão receber essas pessoas. Isso é algo extremamente importante. My Game pergunta: todos serão infectados no final? Pois é, tem uma pergunta do My Game que é todos serão infectados no final? É assim, alguém vira e fala assim, olha, você me mandou ficar em casa para que eu ficasse tranquilo que eu não ia ter coronavírus, não é? Não, a gente falou assim, o pessoal vai ficar em casa para a gente diminuir o número de pessoas que saem na rua, se infectam, e o número de pessoas que ficam doentes. Enquanto isso acontece, os hospitais públicos vão se preparando, mesmo os hospitais privados, para atender a população. Então essa é a dinâmica. Então a gente passa a ter essa possibilidade, essa condição de diminuir a velocidade. É mais ou menos assim, o carro vai bater. Só que se eu continuar pisando no meu acelerador, vai ser uma tragédia. A destruição vai ser total e rápida. Então o que eu faço? Eu piso um pouquinho no breque, eu falo, vai bater. Então vamos devagarzinho. Quem sabe só dar uma batidinha no poste, o airbag abre e eu fique mais tranquilo. E é o que isso vai acontecer. À medida que as pessoas vão então saindo aos poucos, mais gente vai se infectando, mas muito menos, na velocidade muito menor. É isso que nós chamamos o achatamento da curva. Lembra aquela curva em L que subia de uma forma? Hoje a gente vê uma subida lenta, gradual e progressiva. E é interessante que a gente tinha uma história, olha, os países de baixa temperatura, a gente já viu, o vírus se comporta de uma forma diferente do que se comporta em temperaturas mais altas. A gente sabe que o vírus, ele funciona muito bem de 4 a 20 graus. Abaixo disso, ele funciona menos. E acima disso, ou seja, acima de 20, ele funcionaria menos. Isso é coisa de laboratório. A gente já viu que no Recife, ou seja, no Pernambuco, que no Pará, que no Amazonas, com temperaturas próximas a 40 graus, mesmo em épocas de hoje, o vírus está nadando literalmente de braçada. E hoje, alguns serviços lá já disseram assim, olha, nós não temos mais unidade de terapia intensiva disponível. Ou seja, as pessoas estão morrendo desassistidas. Então, é muito importante que todo mundo vai ser contaminado? Vai de uma forma lenta e gradual, dando a condição, se elas ficarem doentes e de uma forma grave, elas vão poder sim ser recepcionadas, serem atendidas numa unidade de terapia intensiva. Enquanto nós não tivermos a vacina, realmente a gente vai ter uma dificuldade. Agora eu voltei a receber aqui algumas coisas. E uma das perguntas fala, poxa vida, então vale a pena quebrar essa quarentena? A verdade é, de uma forma muito gradual, muito lenta, mas eu acho que as pessoas precisariam sim ter, os nossos homens públicos, avaliar os números,
para que a gente não faça escolhas que possam colocar a nossa população em risco. Uma pergunta: quando foi o primeiro caso aqui no Brasil? Acabou o primeiro caso sendo exatamente na terça-feira de Carnaval. Foi o primeiro caso diagnosticado aqui no Brasil. Nós erramos muito, muito, porque todo mundo estava chegando então da Europa já em janeiro, e eles identificaram inclusive uma mulher de Belo Horizonte que morreu em janeiro, e que pela doença que ela apresentou, ela já deveria ter sido o primeiro caso e não aquele que foi no final de fevereiro. Olha lá, então um mês antes nós tivemos uma mulher que morreu por uma síndrome respiratória. Eles falaram: putz, eu acho que a gente comeu bola, hein? Mais do que isso, o número de pessoas que vinham em cada voo da Europa tossindo, espirrando, pelo menos por dia eram 1.000 pessoas chegando nos vários aviões provenientes da Europa, com conexão, da China, que faziam conexão na Europa, e que vinham tossindo, espirrando. E com isso, claro, a disseminação acabou sendo realmente muito grande, foi muito intensa. Então, quando a gente vê uma situação como essa, a gente vê realmente que fazer a quarentena foi a melhor forma. Outras coisas. O Fábio Marshall perguntou: o pico de transição passou ou está por vir? O Fábio pergunta assim: e o pico de transmissão? Passou, está por vir? A gente está nele. Estamos exatamente, lembra que eu falei? Na China nós tivemos com 7 semanas, na Itália 8 semanas, nós estamos agora na 7ª semana, mostrando sim que eu tenho riscos muito maiores. O Jairo Alber pergunta: e as subnotificações? Sem dúvida nós temos 2 problemas aí. O problema é que desde o início se falava assim: olha, nós não vamos, você que tem formas graves, não vá para o hospital, não procure o médico, faça apenas medicações sintomáticas. Só eram feitas as testagens naqueles indivíduos que eram internados, naqueles indivíduos que tinham formas que precisavam de internação e aquelas formas graves. Ou seja, 80%, como eu falei, ficava sem notificar. E o pior, na época, nós só tínhamos um laboratório, que era exatamente um laboratório do Adolfo Lutz, aqui em São Paulo, por exemplo. Nós tínhamos, são 4 laboratórios que faziam a testagem. Um é o Evandro Chagas, no Pará. Outro é a Fiocruz, no Rio de Janeiro, com algumas sedes na região do Nordeste. Um outro centro em Goiânia e o Adolfo Lutz aqui em São Paulo. Só que chegou uma hora que o Adolfo Lutz não conseguia. Ele conseguia fazer os testes, mesmo naqueles internados, e o resultado demorava 14. Voltei, tá todo mundo aí? Todo mundo vai precisar voltar agora? Sim. Puxa. Desculpa, pessoal. Tinha um tempo aí, eu falei que eu era uma figura que não ia falar pouco aqui. Vamos ver, estamos voltando o número, mais um pouquinho, vamos esperar todo mundo voltar. Mais um pouquinho. Só mais uns 2 minutos. E aí, o que eu tô falando que eu até esqueci aí? Ela também não me ajuda aqui. Bom, mas a verdade é que, por exemplo, o Adolfo Lutz, ele, por exemplo, estava demorando 14 dias para fazer processar essas amostras e dar o resultado. Chegava uma hora que você fala: mas peraí, o cara já morreu. E o atestado foi de Covid e a gente nem tem esse resultado. Então isso é um problema, isso virou um problema realmente muito sério, porque à medida em que você retardava o resultado de exame, você não dava diagnóstico para quem estava internado, você mantinha as pessoas em isolamento, você enterrava as pessoas de uma forma absolutamente horrorosa, porque o enterro dessas pessoas é algo dramático,
Porque, principalmente para os não Yehudi, eles deixam o velório com caixão aberto, e aí eles não podiam fazer essa cerimônia. Então tinha que deixar tudo fechado, lacrado, ensacado o corpo e embebido por álcool para garantir que não haveria e não houvesse transmissão nenhuma do vírus para quem estivesse realizando o cerimonial fúnebre ou para aquelas pessoas, especialmente da família. Então é importante a gente lembrar exatamente disso, dessa importância realmente dos testes. Hoje os testes têm sido feitos no Instituto Butantan, por exemplo em São Paulo. Eles fizeram 17 campos, né, os 17 campos da USP em todo o estado de São Paulo, e começaram então a fazer essa testagem. Com isso, hoje se tem uma testagem de 2.000 testes dia sendo realizados. Isso está agilizando mais, em 48 horas a gente já tem o resultado. Isso é ótimo, porque a gente vai ter a possibilidade sim de dar a condição das pessoas poderem saber se elas são ou não positivas, se aquelas pessoas que infelizmente faleceram morreram do Covid ou não. Como proceder com frutas que trazemos do mercado? Boa pergunta. Como que eu procedo de frutas que eu trago do mercado? E eu vou ampliar de muitas vezes mercadorias que eu trouxe do mercado. Primeiro, eu trago aquelas sacolinhas, eu vou colocar numa pia, numa zona suja dessa pia, tá bom? Eu vou apoiar, tiro todos aqueles produtos ainda com a minha mão sujinha. Eu vou colocar em cima da pia, pego todos aqueles saquinhos e jogo no lixo. Aí eu vou água e sabão, e é importante lavar muito bem todas as partes com água e sabão e deixar pelo menos 40 segundos. O uso do álcool gel eu posso deixar 20 segundos, mas eu estou em casa, eu estou perto da pia, então o ideal é água e sabão. E cuidado com álcool gel, seja na cozinha, para não ter. A gente teve pessoas que tiveram queimaduras graves por estarem perto do fogão. Nós tivemos essa semana um colega nosso que deve estar nos assistindo hoje, teve um vizinho na praia, na Baleia, que escorreu álcool gel no carro, com calor, pegou fogo dentro do carro. Então tome muito cuidado. Bom, essas pessoas o que fizeram? Simplesmente jogou fora aquele saquinho, lavou com água e sabão. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma vasilha e deixar nessa vasilha todas as frutas, numa outra legumes, e enquanto isso eu pego um paninho, daqueles tipo Perfex, coloco com álcool a 70% e vou limpar essas caixinhas, e aí eu vou guardando. Não é para guardar de uma vez. Aliás, isso é um hábito que a gente já deveria ter tido antes, que a gente não sabe como é a condição de estoque, quantas pessoas puseram a mão, enfim, por uma questão até de higiene. Mas agora, em época de coronavírus, mais um motivo para a gente realmente se preocupar. O que a gente faz? Guarda aquelas outras coisas. Aquelas frutas e verduras, eu posso colocar umas 4 ou 5 gotinhas de hipoclorito de sódio e deixar ali por 10 minutos. Passou os 10 minutos, tiro, abro a água corrente naturalmente e vou guardar. Lembrando que antes de eu fazer essa manipulação das frutas e legumes enquanto elas estão lá de banho, estão em banho-maria, o que eu vou fazer? Eu vou limpar, vou passar aquele pano, seja um pano com álcool mesmo, ou um paninho com detergente, e garantindo que eu não vá ter risco mais de contaminação. Assim eu vou ter que fazer se eu pegar alguma coisa lá embaixo no delivery. Eu vou descer, distanciamento social, de preferência efetuar aquele pagamento já à distância, eu pego a sacolinha, desço com a máscara, cuidado que alguém pode ter tocado o botão do elevador e pode ser deixado ali impregnado de vírus, então sempre o álcool gel é importante. Cheguei em casa, tiro aquele saquinho, aquela embalagem eu tiro, lavo bem a minha mão, abro a minha embalagem, novamente lavo a mão com água e sabão e sento para comer com tranquilidade. De preferência, se você puder tirar inclusive aquela embalagem e colocar numa outra travessinha ou já colocar no teu prato, é muito melhor, é muito mais seguro. Quando voltarmos gradativamente às atividades, como devo proceder ao voltarem para casa? Pois é, como que as pessoas agora vão sair das quarentenas e vão voltar para casa? Essa é uma pergunta que fizeram.
Bom, da mesma forma que a gente deixou aquele limite de zona suja, zona limpa, a gente vai fazer de novo zona suja, zona limpa na hora de eu entrar de casa. Quem tem área de serviço, entra pela área de serviço. Puxa vida, eu só tenho área comum, que é uma área, eu entro pela sala, enfim, ótimo, não tem problema. Você vai elencar ali um lugar que você já chegou, você tem um lugarzinho que você coloca uma bancadinha, uma cadeira que você já deixa um álcool gel e já deixa pendurado uma roupa limpa. Quando você chegar, tira aquela roupa, coloca num cesto, já joga num cesto de lixo, no cesto de lixo não, no cesto de roupa, joga ali e higieniza a mão higieniza com álcool. Logo a seguir, você coloca essa roupinha, só uma camiseta e vai direto para o banho. Uma coisa que é importante é não ficar andando em casa, porque a gente já viu que, por exemplo, ele pode grudar no cabelo. Então é importante as pessoas também, principalmente as mulheres, prenderem o cabelo, porque elas normalmente acabam ficando e muitas vezes prendendo o cabelo, tem o risco de terem ali nas mãos também o próprio vírus. Então, higienizem sempre lá fora. Chegou em casa, vai tomar banho, lava todo dia o cabelo. Os homens, o ideal é tirar a barba, porque eu coloco a máscara e essa parte, a costeleta, fica de fora. E aí é uma forma, enquanto eu estou falando, tem alguém cuspindo na minha barba. Eu estou com a máscara, estou me sentindo super seguro, cocei a barba, cocei meu olho. Quer dizer, a chance de me contaminar passa a ser grande. Então, são essas dicas que acabam sendo importantes. Depois que eu tomei banho, depois que eu estou limpinho, já estou com uma outra roupinha, o que eu faço? Cumprimento as pessoas, sempre com distanciamento. Daí alguém vai falar, puxa vida, mas eu quero dar um beijo no meu filho, ele tem 5 anos, eu quero beijar minha mulher, o dia foi tão difícil, tem sido difícil. Então eu vou falar o que as avós falavam quando a gente era pequenininho. Falar, olha, não beija no rosto. Quando você chega, se aproxima, você tende a jogar vírus. Não beija na mão, que são aqueles lugares que as crianças punham a mão na boca. E é assim que a gente tem que ser. Então, dá um beijo nas costas, que é um lugar que você não vai aproximar e não vai ter risco das pessoas também colocarem a mão. É importante os idosos ficarem em casa? Mas é muito importante que as pessoas que saíram voltem com cuidado para não levarem doença para aqueles idosos que estão respeitando de uma forma muito correta esse isolamento. Podemos sair com o cachorro sem correr risco? Pergunta, podemos sair com o cachorro sem correr risco? Puxa vida, é um problema. Porque não adianta, você vira para o cachorrinho e fala, você também vai ter que colaborar. Ele nem entende, lógico que não, agitado. As pessoas acabam tendo que descer. Eu sei disso porque eu tenho cachorrinho. A gente agora conseguiu deixar o cachorrinho na casa da empregada para evitar isso. Mas nem sempre você tem uma empregada tão boazinha quanto a minha. E aí não vai dar certo. Então você vai ter que descer. Então os cuidados, tanto para você, lembra? Máscara, álcool gel, nada de papo com o porteiro, com o vizinho. Entrou no elevador, tem alguém lá dentro, você já dá a volta. O duro é que muitas vezes você entra no elevador, enquanto ele desce, vai parando de andar e alguém mais entra. Mas assim, evite falar, evite mexer no celular, deixa o celular em casa. Vai fazer a tua voltinha rápida e não esquece, além daquela higienização tua em você, tem que deixar logo naquela zona suja aqueles lencinhos umedecidos, tipo baby wipes, para limpar a patinha do cachorrinho. Tá bom? E aí você entra e deixa ele solto e vai tomar o teu banho e vai fazer a sua higienização com segurança. Como fazer quando as aulas voltarem e os filhos ficarem com os idosos? Pois é, como fazer? A gente tem um problema. As pessoas voltam a trabalhar, filhos ficam com idosos e a gente sabe que as crianças muitas vezes também vão começar as aulas. Então essa é a minha preocupação muito maior, porque pai e mãe trabalhando. Idosos que são aqueles que vão sair de casa para circular. Então tudo isso vai ter que ser muito bem pensado. Eu acho que a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para dar essa resposta, porque essa talvez seja a pior resposta que a gente possa dar. Como que eu vou virar? Eu estou falando para o velhinho não sair. Só que eu também não tenho condições de virar e pedir para um pirueiro trazer essa criança. Tá bom, eu trouxe, peguei o pirueiro para os meus pais não saírem. Daí essa criança vem
quais são os cuidados que eu vou ter com ela? Né? Quer dizer, ela vem de máscara, eu vou ter que ter isso. E é interessante hoje as crianças entrarem nessa sintonia das máscaras, principalmente crianças a partir de 2 anos que já conseguem entender, e usar a máscara brincando, literalmente, aquelas máscaras com sorrisinho, com figurinha, coloridas, para que elas aprendam essa prevenção brincando. Né? Então é uma forma, e aí o cuidado que a gente tem como adulto, as crianças vão ter que ter também para chegar em casa. Mas daí você vai virar, mas você acha que isso é o suficiente? Eu digo não, até porque essas crianças ficaram com outras crianças e é normal que haja compartilhamento de brinquedos, de alimentos, e aí a chance de ter vírus, de forma geral, inclusive o próprio coronavírus, é grande. Então a gente vai ter que reavaliar tudo isso. Exame que estamos fazendo na Hebraica, para que serve? Então o exame que foi feito agora na Hebraica, ele serve para exatamente fazer aquele rastreio de saber quem são as pessoas que tiveram ou não o próprio coronavírus. Então ele vê o IgG e o IgM. O IgM, lembra? Polícia Militar, e o IgG é aquela fase mais tardia que vai deixar como a sorologia como forma para toda a vida, que é uma cicatriz sorológica. Já estou sendo avisado aqui que eu preciso encerrar. Eu quero agradecer muito o convite, é uma honra muito grande. Eu fico muito à vontade de dizer isso e de me colocar à vontade e à disposição de vocês para as perguntas. Quem quiser acessar o meu Instagram, eu continuo dando as respostas por lá. E uma nova live vai ser muito bom. Estou totalmente à disposição, e semana que vem haverá exames também na Hebraica, então estejam atentos. Acabei de receber essa informação aí, tá bom? Um beijo para todos e Shavuot Tov.